Marmato porque estaba muy lindo y nos fuimos para Puerto Gaboto. E en eso estábamos com os chicos aí mirando hacia o lado de... Este canal eu não saberia dizer se eles estão usando atores num cenário similar ao do canal de notícias para dar credibilidade a um vídeo 3D fake. Olá amigos do canal Família de Deus. Inscreva-se e ative as notificações. Olá galerinha boa e amiga do canal Família de Deus. Hoje falaremos sobre visita aos arquivos da CIA sobre alienígenas. Na esteira do lançamento de novos episódios da série Arquivo X, a agência de inteligência norte-americana apresenta em seu portal casos ufológicos que estudou nos anos 1940 e 1950, com atrativos suficientes para agradar aos fãs de Mulder e Scully. Há relatos de naves alienígenas nos céus da Terra desde a antiguidade, mas o interesse por essas ocorrências aumentou muito a partir dos anos 1940, quando a Guerra Mundial e a posterior Guerra Fria ajudaram a criar uma aura ameaçadora em torno de qualquer objeto voador misterioso. Os eventuais riscos para a segurança interna de investigar esses casos e divulgar os resultados abertamente levaram as principais potências a criar projetos militares sigilosos com esse objetivo. As pesquisas mais robustas nos Estados Unidos foram feitas pela sua Força Aérea, o SAF, por meio de 3 desses projetos: o SIGINT, entre 1947 e 1949, o GRUDG, de 1949, e o mais longevo Blue Book, entre 1951 e 1969. Nesse ano, o relatório produzido pelo físico Wade Condon para o SAF concluiu que não havia evidências diretas da existência dos tais objetos. Portanto, a segurança nacional não estava ameaçada e seria bobagem continuar a investir dinheiro nas investigações. Foi o fim do projeto Blue Book, que, pelo menos oficialmente, não teve sucessor. O SAF foi o mais importante órgão do governo americano a investigar os chamados objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs ou, em inglês, UFOs. Mas não foi o único. Por um conflito interno entre os serviços militares americanos no início da década de 1950, a Agência Central de Inteligência, CIA, na sigla em inglês, também foi acionada para estudar o assunto, como descreveu o jornalista e escritor espanhol Enrique de Vicente em artigo publicado em uma edição especial de Planeta sobre Ufologia em 1980. Veja o quadro acima. A ocorrência de UFOs foi pesquisada pela CIA até 1969, quando um relatório do físico Wade Condon desestimulou o interesse do governo americano em estudar o assunto. Acesso digital. A CIA abriu em 1978 a consulta a centenas de documentos sobre casos ufológicos produzidos por seus agentes entre os anos 1940 e 1950. As dificuldades de acesso naquela época não permitiam o acesso hoje facilitado pela internet e pela digitalização desses arquivos. Agora, aproveitando o gancho proporcionado pelo relançamento da série Arquivo X, é possível conhecer a maior parte desses papéis, e no final de janeiro a agência divulgou em seu site o artigo Taque a Pie Quinto Aura Ex Filesae que deu uma olhada no nosso Arquivo X, no endereço 1.usa.gov/1WLKB0B. O texto procura não tomar partido sobre a existência ou não dos UFOs, apresenta links de 5 casos que, o mais crédulo gente, Mulder adoraria investigar e de 5 outros documentos com os quais, a mais cética gente, Scully se sentiria à vontade. Todos são ótimos exemplos da investigação ufológica governamental da época. O primeiro caso da lista de Mulder, de UFOs sobre a Alemanha Oriental em 1952, tem ótimos ingredientes para prender a atenção. A testemunha, Oscar Link, era qualificada, ex-prefeito de Gleimershausen, e deu uma descrição convincente de uma espécie de enorme frigideira pousada e de 2 homens vestidos com roupas brilhantes que, quando perceberam a aproximação do homem e de sua filha, entraram rapidamente na nave. O objeto decolou devagar e,
Depois de ganhar altitude, sumiu rapidamente de vista. Link fugiu depois com a família para Berlim Ocidental, onde ouviu falar de UFOs pela primeira vez. Até então, pensava ter visto um novo equipamento militar soviético. Já os fãs de Scully lerão com interesse o arquivo sobre o painel científico de UFOs realizado em janeiro de 1953. Segundo o autor do texto do site da CIA, não se podia acusar os participantes de parcialidade quanto à hipótese de vida alienígena. Foi interessante notar que nenhum dos membros do painel se mostrou relutante em aceitar que a Terra pode ser visitada por quaisquer seres inteligentes extraterrestres de algum tipo, algum dia. O que eles não encontraram foi alguma evidência que relacionasse os objetos avistados a viajantes do espaço. E certo. Segundo o Major Donald Kellogg, a CIA começa a intervir diretamente no assunto a partir de um acidente ocorrido em abril de 1952, quando o secretário da Marinha, ministro Dan Kimball, pede explicações sobre os discos que seguiram seu avião rumo ao AV e defronta-se com o hermetismo da Força Aérea Americana, USAF. Sua irritação chega ao máximo quando se inteira de que todos os informes dos pilotos da Armada e da Marinha passam pela mão da USAF sem que esta jamais se digne a procurar uma explicação convincente. A partir de então, Kimball começa a pagar-lhes com a mesma moeda. Quando a USAF pede-lhe o negativo de um magnífico filme, feito por um piloto da Armada, de um UFO voando perto de Tremonto, Utah, Kimball envia-lhes apenas uma cópia. Henrique de Vicente, ou a CIA estará ocultando a verdade? Discos voadores X Serviços Secretos, Planeta 98A, dezembro de 1980. E você, o que acha sobre isso? Coloque nos comentários. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós. Assistam nossos vídeos, que vou deixar aí na tela. Clica, nos acessa, curte nosso canal, tá? Se inscreve, é muito importante pra gente. E dá o like, que aí melhora nossas visualizações e nos ajuda a continuar com esse canal tão bacana pra vocês. Valeu, galera, abraço, beijão, tchau, tchau.